pessoal, eu sou Alex Matesso e hoje a gente está aqui no canal do IF Dicas para falar de como fazer a transição de carreira para você que trabalha em alguma área e quer mudar para a área de fotografia. É uma coisa que a gente vê bastante no mercado e a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer essa transição da melhor forma. O que acontece hoje em dia no mercado? Muitos tomam a decisão sem avaliar profundamente os riscos envolvidos nisso. Quando a gente está num trabalho e vai mudar para a área de fotografia, existe uma série de riscos envolvidos com isso que precisam ser avaliados. É preciso fazer isso com cautela e planejamento, né? Se eu faço isso sem pensar nas consequências, a gente vê muita gente se frustrando no mercado. E é isso que a gente não quer que aconteça. Afinal de contas, a pessoa está investindo numa carreira nova, está deixando o emprego muitas vezes para conquistar sua autonomia na fotografia e nem sempre isso acontece normalmente por falta de planejamento e de não entender o desdobramento que isso traz para a nossa vida. Se eu estou saindo de uma carreira e estou planejando um negócio novo, a gente tem que imaginar que isso é um risco duplo. Se eu estou planejando só um negócio novo, eu tenho um risco X. A hora que eu decido sair da carreira que eu estou para ir para uma carreira nova, eu estou, na verdade, assumindo um duplo risco, porque o negócio me traz um risco, mas ao mesmo tempo eu estou perdendo a renda que eu tenho hoje de um valor X, não importa o quanto esse valor, mas eu vou deixar de ganhar aquele valor para investir numa carreira. E toda vez que eu começo numa carreira, seja ela de fotografia ou outra coisa, eu efetivamente estou começando. Ninguém começa numa carreira ganhando o que ganha depois de 10, 12 anos no mercado. Eu começo como estagiário, eu começo como assistente e vou evoluindo. Na fotografia, provavelmente, vai acontecer a mesma coisa. Então, eu tenho que me planejar muito bem para que isso não me prejudique na minha vida, né? Não adianta eu largar tudo de repente e ir para a área de fotografia porque eu acho que vai dar certo. O que é a evolução que a gente precisa evitar nessa hora e que é bastante comum? A pessoa começa lá, a gente tem aqui um gráfico, o gráfico azul ali, a linha azul, é a profissão original, meu rendimento com a profissão original. Depois eu tenho em verde o rendimento com a fotografia, em laranja o quanto eu gasto e em roxo uma renda total. No começo, quando as pessoas começam a fotografar, elas não ganham muito com a fotografia. E aí elas têm uma renda X e começam a ganhar um pouco. Quando elas começam a ganhar um pouco a fotografia, elas não começam a aumentar o que elas gastam. Mas depois de algum tempo, elas se sentem seguras com o que estão ganhando e começam a aumentar os gastos na vida pessoal, né, em geral. Isso vai gerando um valor cada vez maior de gastos, mas eu também estou ganhando mais com a fotografia e começa a me dar segurança daquele negócio. Chega uma segunda fase, que é uma fase normalmente muito decisória na hora de mudar de carreira. O que acontece? A pessoa já tem um volume razoável de entradas com a fotografia, aqui no gráfico já está com quase 50% do valor que ela ganha, ela está ganhando de fotografia, e ela começa a sentir que ela poderia ganhar mais. Ela acha que se ela não tivesse empregada, ela ia ter mais tempo de atender cliente, que se ela não tivesse empregada, ela teria mais ensaios, e isso está oprimindo ela, que ela não aguenta mais ficar ali naquele emprego, que se ela largar tudo, ela vai ser muito mais feliz fazendo algo com fotografia. E esse é o momento de decisão, normalmente sem planejamento. O que ela imagina? Eu vou virar fotógrafo, vou virar fotógrafa, vou reduzir os meus gastos pessoais, porque eu vou conseguir cortar uma série de coisas da minha vida, e também vou diminuir o que eu gasto com carro, com restaurante, e vou virar fotógrafo. E com isso eu vou conseguir sobreviver até conseguir ganhar mais dinheiro com a fotografia, porque eu tenho certeza que o potencial de mercado é enorme. Aí ela sai do trabalho. O que imediatamente acontece? A renda pessoal acaba, né? E ela imagina, nessa curvinha pontilhada amarela, uma expectativa de rendimento. O que acontece efetivamente? Você não fecha nunca todos os contratos que você não fechou porque você estava empregado. Então, aquela previsão de ganho não se concretiza. E cortar gasto é uma coisa muito difícil, né? A gente não consegue mudar a nossa matriz de gasto de uma hora para outra. Então começa a existir uma diferença muito grande entre o que eu estou faturando ou ganhando e o que eu estou gastando. Por algum tempo, isso vai consumindo qualquer reserva que eu tenha e começa a gerar uma certa tensão, né? Porque principalmente a tensão bancária do seu gerente ligando sobre o que você está devendo no banco. Essa fase acaba por levar a uma outra decisão. A pessoa começa a se frustrar com a fotografia, acha que deu tudo errado, começa a precisar ganhar dinheiro e o que acontece, já vi acontecer várias vezes, ela acaba largando a fotografia, diminuindo muito o trabalho com fotografia, voltando para a carreira na profissão original
normalmente ganhando menos para conseguir recuperar a posição de mercado e, por fim, acaba se frustrando com a fotografia e largando a fotografia. A fotografia que deu errado? Não. O que deu errado é não ter planejado isso. Normalmente o que dá errado é a decisão sem pensar a médio e longo prazo. É aquele imediatismo de eu vou virar fotógrafo, isso vai dar certo, porque está cheio de gente que é fotógrafo e dá certo. Isso nunca funciona. Pode funcionar? Claro que pode, né? Mas assim, o planejar te leva a uma decisão muito mais sensata e muito mais consciente do que pode acontecer no futuro. Como fazer direito, então? Vamos falar de 3 níveis de preparação. Primeiro, preparar-se financeiramente, né? O que é isso? Eu não falei que eu vou cortar meus gastos? Antes de sair da minha carreira, eu começo a cortar o gasto agora. E aí eu começo a realmente sentir como é isso de cortar gastos, que realmente não é simples, não é fácil. A gente tem lá nosso dia a dia de restaurante, de TV a cabo, e aí você fala, vou cortar isso. Não é simples, porque você tem demanda sobre aquilo. Seus amigos vão te chamar para ir num evento, vão chamar para ir para o barzinho, você vai acabar gastando, por mais que você não queira. Ou você não vai e vai ficar frustrado. Então você tem que fazer isso devagarinho e se acostumando com essa nova matriz de gasto. E aí, tentando viver essa nova realidade que você se propôs. Eu não falei que eu vou viver uma vida mais simples? Então, como que é viver essa vida mais simples? Eu realmente consigo viver uma vida mais simples? E aí você vai testando isso antes de fazer isso por obrigação. Porque cortar gastos por necessidade é muito mais dolorido do que cortar gastos por planejamento. Quando planejo, eu faço isso de forma mais sensata e eu consigo avaliar cada gasto que eu quero cortar. Eu não preciso fazer porque eu fui obrigado a fazer. Então pensa nisso, como que eu vou cortar gasto e viver essa nova realidade que eu estou me propondo para a minha vida de fotografia. Analisando que quando você migrar realmente, o seu ganho vai cair bastante porque você vai estar começando uma nova carreira, uma nova fase da vida. Então pensa nisso e entende quanto você quer cortar. E isso vai gerar uma outra coisa muito boa, que é a possibilidade de reservar fundos, né? Quando eu cortei os gastos e não saí do meu emprego ainda, eu começo a ter uma potencialidade de acumular valores muito grande. Eu estou cortando gasto, não diminui o quanto eu estou ganhando, então eu vou pegar esse dinheiro e guardar. Por quê? A hora que eu migrar, eu vou ter uma reserva suficientemente boa para me manter um período sem me cobrar ganhar rapidamente com a fotografia. Então, quanto mais eu conseguir reservar de caixa, melhor para ao momento que eu resolver realmente tomar a decisão de largar o emprego e ser fotógrafo. Então, fazendo essas duas coisas, né, estou cortando os gastos, mudando a estrutura de vida e reservando valores, eu vou conseguir fazer uma transição financeira muito mais sólida e tranquila. Qual é a outra preparação que a gente tem que fazer? Uma preparação pessoal, né? Pessoalmente me preparar. Ser empreendedor envolve uma coisa que é ser automotivado. Tem muita gente que fala, eu quero ser dono do meu negócio, quero ser patrão porque isso é bom. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou ter meu horário, eu vou conseguir fazer coisas que eu não consigo fazer hoje porque eu estou empregado. Tá, mas avalia como é o seu perfil pessoal. Ser dono de negócio, ser empreendedor, não é para qualquer um. Ou exige uma preparação pessoal muito grande. Por quê? Eu tenho que fazer coisas, às vezes, que eu não gosto de fazer e eu tenho que ser automotivado o suficiente para fazer. Levantar de manhã para fotografar é ótimo, todo mundo quer. Dura levantar de manhã quando você não tem o que fotografar e você tem que ir atrás de cliente. Isso ninguém gosta, mas se você não for automotivado, você não vai fazer. Então assim, você tem que ter aquela motivação sua de falar, eu vou fazer isso porque eu preciso. Eu sei que se eu não fizer, eu não vou ter rendimentos, então eu vou fazer. Por pior que a coisa seja cobrar cliente, seja fazer foto que você não quer, porque a gente não fotografa só o que gosta quando a gente está sendo empreendedor em cima disso. Então eu tenho que ter a motivação de fazer inclusive as coisas chatas, independente de alguém me cobrar. Eu sempre falo que é importante a gente perceber que chefe é um fator motivador. Tem coisa que eu só faço porque meu chefe pede. Né? Tem relatórios que é um saco fazer, mas se você não fizer para o seu chefe, ele vai te cobrar, então você faz. Eu sempre brinco, quando eu trabalhava em empresas, eu detestava fazer relatório mensal, porque para mim eram 3 dias que eu gastava reunindo informações para apresentar e tal, e tinha muita coisa para fazer além daquilo lá. Mas eu tinha que fazer.
porque eu tinha que apresentar para o meu chefe, para o chefe do meu chefe, etc., o que estava acontecendo no meu departamento. Hoje, eu continuo não achando a melhor coisa do mundo, mas mensalmente eu avalio como foi o desempenho da empresa, ou do meu negócio, porque senão eu fico sem norte sobre o que fazer no próximo mês. Então, fazer essas coisas que a gente normalmente não gosta, precisa ter motivação pessoal para fazer. E o entendimento de que eu tenho que fazer, que eu tenho que começar a fazer as coisas mesmo que eu não goste de fazê-las, porque senão meu negócio não vai para frente. E existe uma outra coisa que é importante avaliar, que às vezes o pessoal coloca um certo glamour em ser fotógrafo. Né? Tem gente, ser fotógrafo é legal, você vai fotografar sempre coisas assim legais, você vai estar em um monte de festa. Na boa, não existe isso. Né? Na festa que você vai fotografar, você é só mais um prestador de serviço. Tem gente que quando começa a perceber isso, fica meio frustrado. Você vai num buffet infantil, você vai num casamento, às vezes você come lá no fundo com o pessoal da equipe de trabalho, porque você está lá com o trabalho. Tem gente que passa e te entrega um copo, né? Você é o garçom com a câmera na mão. Então, isso às vezes pesa. Você tem que entender que você vai passar a ser um prestador de serviço dentro dos eventos, dentro do processo de criação, não importa em que área você vai atuar. Você está ali como prestador de serviço. Existem os grandes nomes da fotografia? Existem, mas a grande maioria não tem esse glamour. É um trabalho muito mais de relação, de empenho, do que de glamour. Então toma cuidado com essa impressão que às vezes as pessoas passam para quem não está no mercado, de que ser fotógrafo você vai passar o tempo inteiro em festas comemorando, quando na verdade você vai estar ralando muito. Né? Então toma cuidado. E uma outra preparação muito importante é a preparação familiar. Por quê? A gente nunca está sozinho, né? Então a gente tem que preparar todo mundo que está junto com a gente para o desafio que é mudar de carreira. Se não está todo mundo comprado nessa ideia, isso vai gerar problemas. As pessoas que convivem com você, que vivem com você, tem que estar todo mundo ciente que vai ser um momento de dificuldade, de transição na vida e que está todo mundo comprado no objetivo de se tornar fotógrafo junto com você. Se isso não acontece, vão começar a ter brigas constantes por causa disso. Eu falei para você que esse negócio de fotografia não ia dar certo, tá vendo? Você agora não ganha nada. Isso não pode acontecer, porque vai te desmotivar e você não vai conseguir ter o sossego suficiente para desenvolver a sua carreira de fotografia. Então, as pessoas envolvidas na sua vida têm que estar compradas com você, fechadas naquele objetivo de vamos ser fotógrafo. Senão isso não vai funcionar. Quem trabalha com evento social tem um desafio ainda maior. Por quê? Quando você começa a trabalhar com evento social, você tem uma rotina diferente. As pessoas trabalham em evento social nos dias em que as outras pessoas estão de folga. E normalmente você tem folga no dia que as outras pessoas estão trabalhando. Né? No final de semana você vai estar filmando, gravando, fotografando festas. E aí a sua família está de folga. E isso é um problema, porque você passa a não participar de alguns eventos da família. Você não vai mais em festa infantil, não vai mais em casamento. Isso no começo pode até não ser um problema, mas com o passar do tempo pode gerar uma insatisfação familiar. Não só a sua família próxima, mas as outras partes da sua família começam a te cobrar. Fala, você nunca mais vai em festa? Você nunca mais aparece? Você está sempre trabalhando? Isso às vezes pesa. A pessoa fala, eu não consigo mais participar de nada dos meus familiares porque eu estou sempre trabalhando. Claro, existe uma medida para isso, mas quando a gente está desenvolvendo um negócio, normalmente a gente se empenha bastante nisso e acaba tomando muito tempo. Então, se você vai trabalhar com evento social, avalia muito bem isso, pessoalmente e familiarmente. Eu já vi, inclusive, fotógrafos contando, um dos grandes fotógrafos de casamento que eu conheci falou, eu tinha uma potencial enorme, estava vendendo super bem, e eu resolvi reduzir o meu ritmo quando eu mandei a família inteira para os Estados Unidos para ir para a Disney, e aí meu filho me ligou chorando, falou, pai, tá ótimo, mas eu queria que você estivesse aqui, sem você aqui não tem a menor graça. Então avalia essa coisa também familiar, no sentido de não estarei em alguns momentos importantes porque eu vou estar fotografando momentos importantes de outras pessoas, especialmente quem trabalha com evento social. Ok? O que é importante a gente pensar na hora de uma migração de carreira? A migração não pode ser um escape. Né? Eu não posso sair do que eu estou fazendo porque eu não aguento mais o que eu estou fazendo e eu acho que fotografar é legal. Fotografar tem dificuldades como qualquer outra profissão. Nenhuma profissão é um mar de rosas. Né? Eu tenho que pensar que hoje eu trabalho numa coisa e que
eu já gostei do que eu fazia. Por que eu não gosto mais disso e quero mudar de profissão? Né? Por que eu estou cansado do que eu faço? Mudar para fotografia não pode ser, eu adoro fotografar, por isso que eu vou fazer fotografia. Tudo que a gente faz tem um lado ruim. E quando eu passo a cobrar pela fotografia e passo a trabalhar para alguém, eu não fotografo mais só o que eu gosto, ou da forma que eu gosto. Eu passo a ter que seguir um método ou entregar alguma coisa que alguém me pediu. E isso pode ser um problema. Tem muita gente que se frustra nesse processo, que fala, agora eu não fotografo mais o que eu gosto. Além disso, fazer o que a gente gosta nem sempre é a melhor forma de ganhar dinheiro. Né? Avalia se você não só gosta de fotografia, mas avalia se você tem tino para ganhar dinheiro com alguma coisa ligada à fotografia. Uma vez eu vi uma entrevista de uma pessoa na rádio sobre ter um restaurante. Ele era um dono de restaurante e a pessoa que estava entrevistando ele falou, para quem gosta de cozinhar, qual a sua dica para montar um restaurante? Ele falou, não monte um restaurante. Porque ter um restaurante não é sobre cozinhar bem, é sobre administrar bem. É sobre saber fazer a coisa num restaurante funcionar. Se você só cozinha bem, a tendência é que seu restaurante vá à falência porque você não vai controlar as outras áreas do seu restaurante. E aquilo me fez muito sentido porque eu tenho um exemplo desse em casa. Eu tenho um irmão que ele gosta de cozinhar, mas não é um ótimo cozinheiro, e ele tem 2 restaurantes muito bons e que funcionam muito bem. Por quê? Ele sabe o que ele quer. Ele contrata as pessoas com o objetivo do que ele quer, mas ele não precisa cozinhar para que o restaurante dê certo. Então, isso é importante. Né? Avalia se você não só gosta de fotografar, mas se você tem realmente disposição para tocar um negócio administrativamente. Ok? Para fechar, decisão tomada, foco no resultado e se planeja. Isso que é importante. Saber onde você quer chegar, se planejar conscientemente dos riscos que você está assumindo para chegar no objetivo certo, sem se perder no meio do caminho e sem se frustrar no meio do caminho. Ok? Então, essa era a nossa dica de hoje. Eu agradeço. Convido vocês a se inscrever no canal do YouTube do IF para acompanhar as dicas que a gente dá por aqui e porque sempre vai ter novidade e é uma ótima oportunidade de você evoluir na carreira ou mesmo nas áreas específicas de fotografia.